Pessoal, tudo bem? Bian Erelim aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Era uma live de domingo, mas a internet não sustentou, então eu vou fazer um vídeo para vocês, para que seja ininterrupto. Vocês podem deixar as perguntas aqui, que eu respondo assim que possível, tá bom? E posso até fazer uma live exclusivamente de perguntas e respostas, ou um vídeo de perguntas e respostas, para responder as coisas aqui para vocês. Pode ser assim? Então tá bom, vamos lá. Então, o nosso assunto é frequenciamento. O que é o frequenciamento? Enfim, frequenciamento é um termo que não existe na internet, né? Ele não existe no dicionário, na verdade, na internet ele existe. Ele não existe no dicionário, ele não existe na língua portuguesa. Ele foi um termo que foi criado, e ele foi criado pelo nosso querido Lael Ofanim, né? O Lael criou esse termo frequenciamento, é a primeira vez que a gente escutou sobre frequenciamento na vida, né? Foi numa live que eu fiz com ele aqui em 2021. Essa live ainda está no canal, vocês podem ver. Depois disso, diversas pessoas, né? Pessoas que trabalharam conosco, pessoas que não trabalharam conosco, usaram esse termo de frequenciamento. Inclusive tem uma live que o Lael fez aqui no canal, que ele ficou muito bravo com as pessoas usando o termo frequenciamento sem saber o que estavam falando. Então é isso que eu quero esclarecer para vocês. O que é e o que não é frequenciamento. A primeira coisa eu quero falar o que não é frequenciamento e por que as pessoas confundem muito frequenciamento com leitura de campos de informação. Leitura de campo de informação é quando você chega perto de uma pessoa e começa a ler as coisas da vida da pessoa, tá? Seja dessa vida, de vidas passadas, enfim, informações vêm para você. Isso também pode acontecer em locais, em lugares, né? Você vai na casa de alguém, você vai num lugar histórico, enfim, em qualquer lugar que você entra, você pode acessar informações daquele lugar, né? Isso é leitura de informações, ou seja, eu chego para você e falo assim, nossa, você tem filhos, você trabalha em tal lugar, ou como o Lael fazia, né? Dava nome de rua, dava nome de gente, ou muitas vezes essa leitura de campo de informação, né? Dentro dos lugares, aconteceu isso aqui, ou aconteceu aquilo, ou tem uma energia assim aqui, energia assada aqui, ou algumas vezes isso extrapolava um pouco a leitura de informações, porque isso é só leitura de informações. Se eu falar para você alguma informação da sua vida, eu estou lendo essas informações que você mesmo está mandando, a gente manda, a gente troca. E a gente aprende isso num dos pré-requisitos do nosso curso de frequenciamento, que é no Despertando 1. Né? No Despertando 1 a gente aprende isso, que as informações são trocadas a todo momento. Agora, eu preciso tomar cuidado do como eu absorvo essas informações, porque se eu não souber ler essas informações, eu vou achar que é meu, ou aquelas informações vão mexer comigo de uma forma que não é muito legal, vão acabar funcionando como gatilho na minha vida, e a minha vida, ao invés de melhorar, vai piorar, né? Por isso que outro pré-requisito do nosso curso de frequenciamento é a reprogramação do subconsciente. Para eu ir trabalhando esses medos, né? Destravando os medos, destravando os meus gatilhos, para que quando eu acesse a informação, o meu subconsciente não mande pânico, medo, alguma coisa que atrapalhe a minha leitura. Né? E a noção da leitura, como eu vou ler, é no nosso outro pré-requisito, que é o Despertando Mediunidade 1. Estou com o nosso site aberto aqui, né? O educaçãoconsciencial.com.br, na parte de cursos, frequenciamento. Lá está tudo explicadinho. Então, o curso Despertando Mediunidade 1, ele te ensina que não adianta te colocar dentro de uma caixinha. Quando você vê vermelho é raiva, quando você vê verde é saúde, amarelo é riqueza. Não é assim, gente. O que é o vermelho para você? O vermelho para você pode ser felicidade. O que é o quente para você? Para você pode ser reconfortante, para mim pode ser sufocante. O frio para você pode ser incômodo, para mim pode ser relaxante. Então, como que eu percebo? Tá? Para que na hora que eu acessar essas informações, que não é frequenciamento, mas faz parte dos passos do frequenciamento, acessar informações, trocar informações, eu saber se são minhas as informações ou não, e que isso também não sirva de gatilho em mim, do que eu esteja acessando das pessoas e dos lugares, tá bom? Muito bem. Essa parte de acessar informações, que vocês já devem ter visto, o Lael ter feito diversas vezes, né? Algumas vezes eu fiz em alguns eventos, em algumas coisas mais particulares, quando a gente fala alguma coisa do local ou fala alguma coisa da pessoa. Isso não é
frequenciamento, tá bom? Não é frequenciamento. Algumas outras vezes, esse acesso de campo pode ser elevado a um contato extrafísico, ou seja, algum parente da pessoa, o mentor da pessoa, ele aparece e começa a falar coisas da pessoa. Isto não é frequenciamento, isso é contato mediúnico, né? Isso é conversa interdimensional, conversa entre dimensões, né? Isso se faz há milênios, desde que a humanidade se faz leitura de campo de informação e contato mediúnico, contato com os espíritos, né? Contato com as outras consciências que estão do outro lado. Tá? Isso não é frequenciamento. Vocês também já viram, principalmente o Lael fazendo isso, né? Falando, olha, sua mãe está aqui, sua avó está aqui, seu pai, alguém que foi, está falando isso, está falando aquilo. Isto não é frequenciamento. E quando o Lael falou frequenciamento 2021, as pessoas devem ter visto ele fazendo a leitura de campos ou o contato mediúnico algumas vezes e achar que isso é frequenciamento, né? Lê do engano, por isso que ele ficou bravo naquela live que foi feita. As pessoas estão falando as coisas sem saber, né? Aí eu falei para ele, eu falei assim, mas é assim mesmo que funciona, né? As pessoas nesse âmbito, né, de querer puxar para si os conceitos e as coisas, né? Acabam trocando os pés pelas mãos. Não é verdade? Aí ele ficou bravo e tudo mais. Inclusive, temos que dar o crédito, né, para o Lael. Foi o Lael que criou o termo frequenciamento. Ele, naquele jeito doce dele, fala, não, é o educação consciencial. Tá bom, o trabalho é do educação consciencial, mas quem criou o termo frequenciamento foi o Lael. Então, você que usa o termo frequenciamento, dê o crédito devido. Qual é o problema? Né? As pessoas têm um ego no sentido de vaidade muito exacerbado, né? Eu sempre falo, por exemplo, que o nome do nosso canal, que é Educação Consciencial, foi criado pela Karina Greco. Numa conversa com a Karina Greco, ela falou assim, o que você faz é Educação Consciencial. Eu falei, Karina, posso pegar esse nome para mim? Eu ainda pedi, hein? E ela, claro, Fabinho, aquele jeito dela. Aí a gente chamou o canal, mudou o canal para Educação Consciencial. A gente precisa dar crédito para as pessoas. A Karina também criou o termo verticalização, lá em maio de 2019, né? Como esse termo foi usado e ainda é usado sem dar o devido crédito para ela, né? Então a gente precisa dar o crédito para as pessoas que inventam os termos, que criam os termos, né? Se eu tenho um trabalho que é diferente, eu invento um termo diferente, então, não é? Então vamos lá para o frequenciamento, que não é somente acesso a campo de informação e também não é somente uma conversa interdimensional, entre dimensões. Tá? É muito mais que isso. Então eu vou explicar para vocês agora o que é o frequenciamento e fazer um paralelo com os 4 passos, né? Com os 4 cursos que a gente pede de pré-requisito do curso de frequenciamento e vocês vão entender por que eu preciso desses 4 cursos para fazer frequenciamento e o que é o frequenciamento. Primeira coisa, ninguém frequencia sozinho. Ninguém frequencia sozinho. Assim como na apometria, por isso que nós temos aqui um dos pré-requisitos, o nosso curso de apometria Erelim, que será lançado em 2025. Na apometria nós temos um líder apométrico e tem os médios que desdobram. Porque aquele líder é o ancoramento do trabalho. No frequenciamento, que é um trabalho, o frequenciamento é um trabalho. Não é apenas acessar informações. Para esse trabalho eu preciso de uma consciência, no mínimo de uma, que ancora, e no mínimo de uma que desdobra. Então eu preciso de no mínimo 2 pessoas encarnadas para frequenciar. Então eu vou dar o exemplo meu e do Lael, que a gente fez alguns frequenciamentos públicos juntos e alguns podcasts. Vocês devem ter reparado muitas vezes, quando o Lael começava a falar, eu punha a mão no ombro dele. Repara, quando ele estava falando, eu punha a mão no ombro dele. Por quê? Eu estava ancorando e ele estava desdobrando. E aconteceu o inverso também, né? Em Passo Fundo. Eu desdobrei lá nos Estados Unidos, né? No Colorado, no vídeo que nós temos no canal. Eu desdobrei, né? E ele estava ancorando. Repare que ele estava do meu lado, com a mão em mim também. Precisa estar com a mão junto? Não precisa estar com a mão, porque a mão é mais fácil para transmissão de ectoplasma, de contato e tudo mais. Mas isso pode ser feito até à distância, mas aí é uma outra conversa. Então, eu preciso sempre de 2 pessoas. Uma que ancora
não desdobra, e a outra que desdobra, tá bom? Agora, antes de tudo, por que a gente pede o workshop de criação de campos de força, né, o defesa energética? Assim como a criação de campos de força é uma das leis da apometria, né? Como se defender, aprender a se defender. Né? Nós precisamos, antes de mais nada, antes de começar um trabalho de frequenciamento, algo diferente de acesso a campos de informação. Eu preciso fazer proteção. Proteção em mim, proteção na pessoa que está trabalhando comigo, proteção na pessoa que está sendo acessada e no ambiente onde nós nos encontramos. Então, já percebeu que não dá para frequenciar em qualquer ambiente. Né? Não dá para eu estar num museu e frequenciar, num shopping e frequenciar, num campo de futebol e frequenciar. Né? Eu preciso estar num ambiente seguro. O que não é a mesma coisa, a mesma exigência de quando a gente vai desdobrar mentalmente ou acessar um campo de informação. Eu não preciso estar num local protegido. Eu posso acessar o campo de informação do museu, do estádio de futebol, de uma casa, de um lugar histórico, né, de um campo aberto. Não preciso, porque eu só estou acessando informação. Frequenciamento não é só acessar informação. E nunca trabalha sozinho. Então, no frequenciamento, vamos imaginar, eu e o Lael. Eu estou aqui, e vamos imaginar que eu ancoro e ele desdobra. Então eu estou aqui, protegido, fiz a minha proteção, conheço as leis, conheço como me proteger, conheço como fazer a proteção, replicar minha proteção nele, ele replica a proteção em mim. Fazemos a proteção no local onde nós estamos, esse local está seguro, a pessoa está protegida e não trabalhamos sozinho multidimensionalmente. Não é só na fisicalidade. Na fisicalidade são dois ou mais para frequenciar, nunca sozinho e nunca sem a rede de trabalho. Então, se está eu e o Lael, eu estou ancorando, ele está desdobrando, a pessoa está sendo acessada. Imagina que estamos acessando aí você e a gente está dentro de uma sala. Tá? A nossa rede Erelin-Ofanim está presente e a sua rede está presente. Aí começa o trabalho de frequenciamento. Por isso que a gente não podia frequenciar qualquer pessoa em qualquer local. Acessar campo de informação aconteceu tantas vezes. Todo curso eu falo alguma coisa para algumas pessoas, o Lael falava alguma coisa para outras pessoas. Vocês sabem disso. Vocês que fizeram curso com a gente, fazem curso com a gente, sabem que a gente fala de vez em quando o que dá para falar e tudo mais. Isso é acessar campo de informação. Não é frequenciamento. Frequenciamento, mais uma vez, conhecimento. Despertando mediunidade 1. Então eu preciso de troca de informação, como eu percebo as coisas. Curso teórico de apometria. Preciso saber das leis, como desdobrar, o que eu vou encontrar, como eu vou me proteger. Criação de campos de força, como eu me protejo o próximo, protejo o lugar. E reprogramação do subconsciente para que nada que eu acesse se torne uma trava na minha vida e nem seja um gatilho. Porque nem sempre eu vou acessar alguma coisa legal. Então eu preciso estar com o meu subconsciente muito bem programadinho para poder acessar essas informações e daí, a partir do acesso a essas informações, passar para o frequenciamento. Tá bom? Então, eu estou protegido, lá eu está protegido, a pessoa está protegida, o local está protegido e as redes estão presentes. A partir desse momento, começa o acesso a informações. Aí sim, é quando eu estou ancorando e o Lael começa a te perguntar: quem é fulano? Quem é ciclano? Ou te fala uma rua, ou caso ele esteja ancorando e eu desdobrando, eu te falo alguma coisa, como aconteceu algumas vezes, ou enfim, não interessa. Nesse nosso exemplo, eu estou ancorando e ele está falando. E aí, conforme você vai falando, mas essa é minha mãe, esse é o lugar que eu morei. Então, imagine que a gente está acessando um local que você morou quando você era criança, tá? Então eu estou aqui, aí o Lael começa a descrever para vocês assim, eu estou vendo uma casa assim e tudo mais, ou seja, ele está desdobrado mentalmente, vai até lá, eu estou ancorando, tá? E a gente está fazendo o trabalho junto com as redes, que levou ele até a casa que você morou quando criança. Agora, peraí, da onde saiu essa informação? Então não é um simples acesso à informação. A rede de vocês, trabalhando com a nossa, pegou um problema que precisa ser resolvido. Provavelmente, o principal problema que você está tendo agora, em termos de despertar da consciência, o que mais está te travando, e vai jogar para esse que desdobrou
acessar como informação. Então ele vai ver. Aí você vai falar, ah, essa é a casa que eu morei quando eu era pequeno e tudo mais. Ele fala assim, você tem um nível de consciência preso lá. Você passou por uma coisa muito forte lá, provavelmente, né? Ou um trauma, uma felicidade, alguma coisa muito forte, e você tem um nível de consciência lá que está revivendo isso. Isso é muito comum, gente. Isso que eu estou falando é muito comum. Quase todos nós temos isso, tá? Então, a partir desse momento que as redes jogaram essa informação para quem está lendo, a pessoa que está sendo atendida, ela confirmou, vem a pergunta do nosso caso. Nós podemos tratar? Aí podem ser duas respostas, sim ou não. Se a resposta for não, o extrafísico vai tratar, ou seja, o nosso trabalho vai acabar ali. Nós vamos orientar a pessoa e o nosso trabalho acaba ali. Tá? Mas o trabalho extrafísico não acaba ali. Ou nós desdobrados vamos trabalhar à noite, ou as redes vão trabalhar em conjunto. E nós vamos ter essa informação nesse momento. A gente fala, nós podemos trabalhar nisso? Não. Deixa que a gente trabalha, ou à noite a gente trabalha junto, ou, enfim, o que eles falarem para nós. Então precisa de um diálogo extrafísico. Por isso também da reprogramação do subconsciente, por isso também o Despertando Mediunidade 1. Tá bom? Nos nossos pré-requisitos de frequenciamento. Então, a partir do momento que a gente tem a outra resposta, isso pode ser tratado por nós? Sim. Aí vem os conhecimentos de apometria. Não é assim, então vamos lá desdobrar, vamos lá na casa dele resgatar. Não, não. Não, não. A rede vai lá fazer o acesso antes, a gente fica fora da casa. Coloca uma proteção nessa casa onde a pessoa morou. Tudo isso desdobrado conversando com a pessoa, viu? Não é assim que a gente para, fecha o olho. Não, não. É conversando com a pessoa que tudo isso está acontecendo. Nós lá desdobrados, a rede acessa a casa, vê que não tem nenhuma armadilha. Olha que a oposição pode estar esperando a gente lá. Vê que a situação é aquela mesma, aí a gente entra e faz o resgate desse nível de consciência, e esse nível de consciência volta para você, se acopla a você de novo. Tá? E aí a gente fala para você, bom, foi resolvido. Antes de mais nada, a gente também pede a permissão, acho que eu não devo ter falado isso, esqueci de falar isso, a gente pede a permissão para a pessoa que está aqui. A gente pergunta do outro lado, pode ser resolvido pela gente? Sim ou não? Se sim ou se não, não importa. A gente pergunta para a pessoa, a gente pode trabalhar nisso? Posso pedir para resolver? Aí a pessoa conscientemente vai falar sim ou não. Já tivemos casos de pessoas que falaram não. Porque você pode estar pensando, quem vai falar não? Tiveram um caso assim, de pessoas que falam, não quero que mexa, não quero que mexa com nada. E a gente, a partir daquele momento, fecha todos os portais e termina o trabalho. Então a pessoa deixou trabalhar, nós trabalhamos, seja no físico, seja no astral, seja nós pessoalmente, eu, Lael, no caso do nosso exemplo, ou a equipe Erelinho Fanin junto com a rede da pessoa, e aí sim aquele problema passa a ser resolvido. Isso é um frequenciamento. Não é simplesmente acessar informações. É acessar informações para um propósito, um trabalho, a resolução de um problema, e esse problema quem traz são as redes das pessoas que estão sendo atendidas. Por isso muitas vezes as pessoas encontram a gente e falam assim, me frequencia. Primeiro que a pessoa não está procurando frequenciamento, ela está procurando acesso a campo de informação. Acesso a campo de informação qualquer médium empata consegue fazer. Tá? Frequenciamento não é só acessar a informação. A gente pode virar para você e falar coisas da sua vida. É isso que você quer? Mas você já sabe, né? Não é a sua vida? Para que você quer isso? Ou quer uma orientação do que fazer? Olha para dentro. Está procurando guru? Então, não é na educação consciencial que você vai achar. Nem achava no Lael, nem vai achar no Lian. Então, o frequenciamento é informação para um propósito. Informação para resolução de algum problema. Tá? E muitas vezes o frequenciamento já aconteceu sem a pessoa saber que estava passando por um frequenciamento, mas sempre com a concordância da pessoa. Vou dar um exemplo. Teve um curso em São Paulo, não faz tanto tempo, o Lael não estava. Tá? Foi o curso antes do nosso encontro do Despertar 2.0, eu estava sozinho.
Mas tinha outra pessoa lá comigo que serviu de ancoramento. E essa pessoa estava à distância, ela não estava do meu lado. Então eu estava conversando com uma pessoa, essas pessoas, assim, quando acaba o curso, vem conversar com a gente e tudo mais. Eu estava conversando com essa pessoa ancorou o trabalho, a gente estava num local protegido, eu me protegi, protegi a pessoa, protegi quem estava ancorando, tudo isso conversando com a pessoa. Tá? A rede chegou, a nossa, Edelinho Fanin, a rede da pessoa chegou, e aí eu comecei a falar coisas para a pessoa. E era relacionado ao trabalho, vida pessoal, mas não vou abrir aqui, mesmo sem falar o que é a pessoa, mas era relacionado ao trabalho, não interessa, é só um exemplo de como acontece, né? Era da vida pessoal da pessoa e um pouco do trabalho. E aí eu perguntei para a pessoa, é, a gente pode trabalhar nisso? Aí a pessoa, claro, pode, não sei o quê. Aí o trabalho começou. E aí a pessoa, nos próximos dias, a gente manteve contato, neste caso específico, começou a ver algumas coisas destravarem. E o que a rede pediu para eu falar, eu falei. Eu dei algumas dicas, falei o que a pessoa tinha que fazer e tudo mais. Agora, eu não fiz isso naquele curso tinha 120 pessoas. Eu não fiz isso com as 120 pessoas que estavam lá. Eu fiz isso com a pessoa que a rede pediu para frequenciar. Frequenciar, não acessar campo de informação. Frequenciar, porque o frequenciamento não pode ser feito em qualquer lugar e não pode ser feito se tiver somente uma pessoa, dois ou mais. Vocês estão entendendo? Espero que eu tenha explicado aqui direito. Vocês entenderam a diferença entre acesso a campo de informação e frequenciamento? Então vamos chamar as coisas das coisas que são certas? Se você acessa campo de informação, é acesso a campo de informação. Se você quer aprender a frequenciar, faz nosso curso. E não tenha o ego, no sentido da vaidade exacerbada, de não dar crédito para o Lael, que criou esse nome, e crédito para a educação consciencial, que está ensinando as pessoas a fazer isso. Agora, se você faz apometria, você faz algo muito similar. Não é igual, mas é similar. Então fala, eu sou apômetra. Eu faço apometria. Não eu frequencio. Eu acesso o campo de informação, eu frequencio. Não, você não frequencia. Ah, eu fiz um curso de frequenciamento. Não, você fez um curso de acesso a campo de informação ou fez um curso de apometria. E está tudo bem. Qual o problema? Porque a necessidade de pegar a expressão do Lael para o seu trabalho. Tá? Por isso que o Lael ficou bravo. E com razão. E, inclusive, até pessoas que a gente nunca tinha ouvido falar, nunca encontrou, ficaram bravas com a gente até hoje, não falam com a gente até hoje. Não falava antes e agora não quer nem encontrar, né? Achando que a gente tinha falado para aquela pessoa. O Lael não deu recado para ninguém. Aliás, não passava recado para ninguém. Precisava falar, te ligava e falava. Vai ficar dando recado para gente que nem conhece, né? Então vamos parar com isso? Vamos parar de cair na armadilha da oposição? Aí agora eu estou falando com os facilitadores que falam que fazem frequenciamento. Ou dá o crédito, ou muda o termo. Qual é o problema? Tá bom? Conversa com a gente é mais legal do que parece. Tá bom? Então, gente, isso é frequenciamento. É muito mais do que acesso a campo de informação. É um trabalho para resolução de um problema, que requer muita responsabilidade, ética, permissão da pessoa e da rede. Nunca é um trabalho sozinho. Ninguém frequencia sozinho. Sempre com outro encarnado, precisa no mínimo 2 encarnados, tá? E as duas redes trabalhando, a sua rede de trabalho e a rede da pessoa que está sendo atendida. Por isso que não pode fazer frequenciamento em qualquer lugar, em qualquer situação. Agora, leitura de campo de informação, você pode fazer quase em qualquer lugar e quase em qualquer situação. Mas, tanto na leitura de campo de informação quanto no frequenciamento, a gente precisa ter muito cuidado em relação à proteção e às armadilhas da oposição. Por isso
que nosso curso de frequenciamento, que a gente está lançando agora em 2025, nós temos 4 pré-requisitos. Vou retomar aqui com vocês. Reprogramação do subconsciente, né, que eu vou fazer de novo, as 8 seguidas. A gente pede 5, mas se você puder fazer as 8, faça, porque a gente precisa se livrar dos gatilhos, a gente precisa se livrar dos traumas, para quando a gente fizer troca de informação, aquilo não piorar o nosso campo ao invés de melhorar, tá bom? Segundo, workshop de criação de campos de força, que está online, gravado, o último curso eu e o Lael juntos, né, para você aprender a se proteger, proteger os demais e proteger os locais, para você poder trabalhar. Terceiro, o curso de apometria Erelin, que a gente não lançou ainda, mas vai lançar em 2025. Apometria por quê? Porque eu preciso aprender a desdobrar mentalmente, eu preciso aprender a me defender, eu preciso aprender a ancorar um trabalho, a orientar um médium, né, caso você seja o ancorador, né? São as 13 leis da apometria, fundamental que a gente conheça, tá? E o quarto é ter feito o curso Despertando Mediunidade 1. O Despertando vai te ensinar como você percebe as coisas. Está online também, hein? O Despertando você pode fazer metade do curso online, metade presencial. Online você pode começar agora mesmo. Então, no Despertando 1, você vai aprender como você percebe as coisas e como fazer essa troca de informação com neutralidade, lendo as informações, mas principalmente se conhecendo. É um curso de autoconhecimento. O que é o vermelho para você? O que é o frio para você? O que é o quente para você? Tá bom? Isso aqui é importante. E quando a gente junta todo esse conhecimento, eu já posso frequenciar? Não. Tem muito mais informação para a gente conversar, gente. Muito mais. Esses 4 pontos que eu passo para vocês, que são os pré-requisitos do curso de frequenciamento, é o básico do básico, para a gente começar a conversa dali. Dali se começa a conversa para o frequenciamento, para esse trabalho, né, para resolução de problemas. É um atendimento. Você pode, eventualmente, ser um terapeuta usando a técnica do frequenciamento sem dúvida alguma, como tem terapeuta usando apometria, como tem terapeuta usando leitura de campo de informação, tá bom? Então, espero que esse vídeo, que era uma live, tenha ajudado vocês a entender o que é o frequenciamento e o que não é o frequenciamento, né? Vocês podem deixar as perguntas aqui embaixo do vídeo, eu vou tentar responder o máximo de perguntas possível e quem sabe fazer um vídeo ou uma live, quando a conexão estiver melhor, relacionadas às respostas, às dúvidas que vocês têm em termos de frequenciamento e tudo que a gente conversou aqui, tá bom? Muito obrigado, gente, pela paciência, muito obrigado pela audiência. Deixa o seu like aqui no vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta, faz tudo que vê se está inscrito no canal, porque você já viu de vez em quando é desinscrito, é uma loucura, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo evento. Não deixe de olhar a agenda do Educação Consciencial. Em novembro agora a gente vai estar em Porto Alegre. Olha que maravilha voltar a Porto Alegre, né? Que alegria. São Paulo também, tá bom? No ano que vem já tem curso online, hein? DG3 online. Tem também em fevereiro o último Conexão Serafínica em Orlando, nos Estados Unidos. Então, não deixe de conferir a nossa agenda também com as conexões que acontecem de vez em quando. Já tem o próximo Conexão aí para o final de novembro e a gente se vê nos cursos, nos vídeos, nas palestras e espero que pessoalmente, para que a gente possa se cumprimentar, se dar um abraço e olhar o olho no olho, como é muito mais legal, né? Tá bom? Então até a próxima, gente. Obrigado. Tchau, tchau.